na beira de uma estrada poeirenta, estava estacionado um carro importado e sofisticado. Ele estava manchado com respingos de lama por toda parte, e seu para-brisa estava uma bagunça. Ao lado do carro, 3 jovens estavam de pé, cada um com menos de 20 anos. Eles eram conhecidos por suas travessuras audaciosas, gastos extravagantes e por sempre se vestirem com as melhores roupas. Os 3 eram amigos da mesma universidade. Pedro estava destinado a ser o médico entre eles. Cresceram acreditando que podiam fazer tudo o que quisessem. Seus dias eram preenchidos com jantares luxuosos, baladas e festas intermináveis. Com tal agitação em suas vidas, muitas vezes se esqueciam de suas aulas depois de uma noite fora. Naquele dia em particular, em vez de voltar para casa depois da festa, decidiram aventurar-se mais longe da cidade. O boato era que o filho de um fazendeiro rico estava dando uma festa gigante. Pedro, Bruno e Diogo não resistiram a tal convite. A festa terminou e, ao voltar para o carro brilhante estacionado numa área lamacenta, os olhos de Bruno brilharam com uma ideia travessa. Ei, que tal levarmos essa beleza para um passeio selvagem? Ouvi falar de uma estrada que corta a floresta, pura e inexplorada. Pedro, sempre o sensato, retrucou: Bruno, este carro não é bom para estradas de terra. Tem certeza disso? Diogo riu, abraçando os dois. Vamos lá, quão ruim pode ser? E assim, embarcaram em uma jornada acidentada. A poeira subia enquanto o carro resmungava em protesto, desviando de galhos caídos, saltando por poças d'água e evitando pedras pontiagudas. A aventura dos 3 começou. Bruno, este carro não é feito para essas estradas, exclamou Hall, agarrando-se ao assento. Mais leve, Pedro, respondeu Bruno, os olhos cheios de adrenalina. Em pouco tempo, encontrarão-se de volta ao asfalto, respirando aliviados. No entanto, um som inconfundível quebrou o momento, o sibilar lento do ar escapando. Diogo olhou pelo retrovisor. Acabamos de furar um pneu? Ambos os pneus estavam vazios. Bruno se jogou no assento. Ok, talvez não tenha sido uma boa ideia. Diogo retrucou: sério? Você acha? No meio da escuridão, Pedro pegou seu telefone. Vou chamar um guincho, disse ele, soando hesitante, mas pode demorar para chegarem. Estou sem dinheiro, disse Bruno, preocupado. Deveríamos ligar para meu pai? De jeito nenhum. Era para estarmos na aula agora, lembrou Diogo. Bruno murmurou: se ele descobrir isso, vai bloquear meu cartão. Depois de pensar um pouco, Diogo sugeriu: primeiro, vamos voltar para a cidade, nos arrumar e depois um de nós volta com o guincho. Bruno e Pedro trocaram olhares, percebendo que o plano de Diogo fazia sentido. O cheiro de álcool ainda os envolvia, evidência da noite agitada. O amanhecer estava chegando e eles estavam começando a se recuperar. Pedir carona era algo novo para eles. A ideia de estender o polegar esperando pela gentileza de um estranho era algo estranho e humilhante. Porém, como diz o ditado, sempre há uma primeira vez. Até jovens privilegiados podem se encontrar em situações inusitadas, lidando com os problemas do homem comum. Naquele trecho da estrada, os carros eram escassos. Pode ser que fiquemos aqui até o meio-dia, lamentou Diogo. Pedro, tentando ser razoável, respondeu: relaxa, Diogo. Aqui não é a cidade, não temos transporte público regular. Bruno, normalmente o mais paciente, estava prestes a se abrigar à sombra das árvores quando viu a silhueta de um ônibus aparecendo de longe. Rapazes, olhem só. Um ônibus está vindo em nossa direção. Imediatamente, tanto Diogo quanto Pedro ficaram em alerta. Sua frustração anterior foi substituída por um lampejo de esperança. Abandonados no meio do nada sem suas carteiras ou seu carro, os jovens sentiram uma vulnerabilidade à qual não estavam acostumados, e estavam ansiosos para se livrar dela. O ônibus se aproximou e o trio pôde ver claramente a motorista.
Era uma mulher, provavelmente na casa dos 30 anos, adornada com um lenço distinto que ligeiramente cobria sua testa. Não esperavam uma mulher ao volante, hein? Pedro comentou, tentando trazer um pouco de humor enquanto subia no ônibus. Seu comentário provocou risadas de seus amigos, e a risada coletiva foi alta o suficiente para atrair olhares curiosos e desaprovadores de alguns dos passageiros. O inconfundível cheiro de álcool emanava deles, lembrando um velho bar no final de uma longa noite. Com sua casualidade habitual, os rapazes procuraram seus assentos. Ao pagar a tarifa, jogaram descuidadamente o dinheiro em direção ao motorista, como se estivessem simplesmente dando uma gorjeta a um músico de rua. Pode ficar com o troco, talvez ajude com a maquiagem, Diogo comentou com insolência. Ela provavelmente nem pode pagar os produtos de qualidade, Bruno completou, causando outra onda de risadas entre os três. As bochechas da motorista se avermelharam, claramente surpresa com os comentários, mas ela se concentrou na estrada. Além de suas funções de motorista naquele dia, ela tinha a responsabilidade adicional de gerenciar tarifas e passageiros. O comportamento barulhento dos três jovens claramente estava testando sua paciência. Finalmente, ela se virou parcialmente para se dirigir a eles. Senhores, podem baixar suas vozes? Este não é um transporte particular. O trio ficou surpreso com o comentário da motorista. Eles estavam acostumados a receber concordâncias e elogios em restaurantes, onde os funcionários os bajulavam. Lojas literalmente desenrolavam o tapete vermelho, garantindo que estes clientes abastados se sentissem atendidos a cada momento. Esse tipo de deferência era quase uma rotina em suas vidas, mas hoje eles encontraram seu par na motorista do ônibus, Tânia. Ela não se deixaria influenciar pelo status ou pelas palhaçadas deles. Seu objetivo era claro: dirigir com segurança e seguir as regras. No entanto, os rapazes não estavam dispostos a deixar isso passar sem criar um alvoroço. Você deveria manter seus olhos na estrada, Diogo começou, elevando sua voz para que todo o ônibus ouvisse. Quem teve a ideia de deixar uma mulher dirigir o ônibus? Não há homens por perto que possam fazer o trabalho? A risada de Pedro e Bruno ecoou, cortante e estridente, semelhante à de hienas. Tânia segurou firme o volante, mas manteve a calma. Ela já havia ouvido comentários semelhantes antes, mas ouvi-los destes jovens mimados era especialmente doloroso. Silenciosamente ajustando seu lenço, ela fez uma curva com precisão. Em cerca de 40 minutos, ela estaria livre do trio incômodo que, por acaso, encontrou-se em sua rota naquele dia. Tânia era uma adição recente a esta rota. Antes disso, ela dirigia um ônibus compacto entre o trânsito pesado da cidade. Mas seu coração ansiava pela liberdade da estrada. Sempre foi seu sonho pilotar um ônibus em rotas intermunicipais mais longas. Desde os 18 anos, Tânia estava atrás do volante, dominando a arte de dirigir uma vasta gama de veículos, desde motos ágeis até caminhões enormes. Sua paixão por comandar veículos grandes não era apenas uma escolha pessoal. Era um legado. Surgiu das inúmeras memórias que fez com seu pai durante seus anos de formação. O pai de Tânia, um motorista experiente, costumava levá-la em suas viagens. Essas não eram apenas viagens casuais, mas sim oportunidades para ela testemunhar o mundo das grandes máquinas. Ela sentava-se ao lado dele nas cabines ruidosas de caminhões, sentia o rugido dos caminhões semi-reboques sob ela e até vivenciava as conversas animadas em ônibus. Cada viagem com seu pai era uma aventura, uma lição. Ela observava, fascinada, enquanto ele manobrava esses imensos veículos por vielas estreitas e autoestradas movimentadas. Com o tempo, Tânia não apenas adquiriu as habilidades, mas também o amor de seu pai pela direção. E à medida que crescia, não se tratava apenas dos veículos, mas das memórias, lições e laços que compartilhava com seu pai que alimentavam sua paixão. Sempre que Luísa via o entusiasmo de Tânia por veículos, ela balançava a cabeça em descrença. Sério, Tânia? Você é uma mãe?
Tem uma casa para cuidar, um filho começando a escola e uma mãe doente para olhar. Por que essa obsessão por caminhões e ônibus? Quer dizer, dirigir um carro, tudo bem, mas um ônibus? Tânia respirou fundo antes de responder. Luísa, você me conhece há muito tempo. Sabe o quão próximo eu era do meu pai e quanto tempo passamos na estrada. Esses caminhões e ônibus não são apenas veículos para mim, são minhas memórias de infância. Não espero que você entenda, mas faz parte de quem eu sou. Para Tânia, dirigir não era apenas estar atrás do volante. Era a sua maneira de encontrar paz no meio do caos de sua vida. O familiar ronco do motor e a estrada aberta ajudavam a encontrar clareza, especialmente após o tumultuado ano que teve. Um ano atrás, seu marido, Gabriel, a abandonou e ao seu filho, André. Os rumores na cidade sugeriam que ele havia se apaixonado por uma mulher mais jovem e rica. Muitos em seu círculo não se surpreenderam, dizendo que Gabriel nunca foi do tipo casadoiro. Mas para Tânia, ele já havia sido seu tudo. Tânia nunca esqueceria seu primeiro dia trabalhando no terminal de ônibus. Assim que entrou, o lugar vibrou com cochichos e risadinhas. Alguns motoristas pareciam divertidos, enquanto outros claramente desaprovavam. Mais uma, exclamou um motorista, garantindo que todos o ouvissem. Outro entrou na brincadeira. O que vem a seguir? Uma mulher consertando motores? Tânia respirou fundo, controlando a vontade de mostrar qualquer sinal de fraqueza. Estou aqui para fazer meu trabalho, assim como vocês, disse ela, a voz firme, mas o coração acelerado. Os dias e semanas que se seguiram não foram fáceis. Mais de uma vez, Tânia questionou suas escolhas. Mas ela se recusou a desistir. Ficava até tarde para praticar, dirigindo seu ônibus vazio pelo terminal para aperfeiçoar cada manobra. A reputação de Tânia no terminal de ônibus sofreu uma mudança significativa após um incidente dramático em uma de suas rotas regulares. Ela estava dirigindo seu caminho usual quando um caos irrompeu à frente. Um jovem, da idade de Tânia, foi forçado a tomar uma decisão angustiante quando um motorista imprudente invadiu sua pista. Com apenas segundos para reagir, ele optou por desviar seu carro para uma árvore, em vez de arriscar uma colisão direta. O impacto foi tão violento que a frente do carro se amassou como uma lata de refrigerante, prendendo-o lá dentro. Para piorar, faíscas do impacto provocaram um incêndio devido a uma linha de combustível rompida, transformando o veículo em uma bomba-relógio. Os instintos de Tânia tomaram conta dela. Ela imediatamente encostou o ônibus na beira da estrada, pegou o extintor de incêndio do seu suporte e correu em direção ao veículo em chamas. Ela agiu com a eficiência e confiança de alguém que havia passado por um treinamento de emergência, embora não tivesse feito. Com o tempo se esgotando, ela combateu as chamas e lutou com a porta do carro amassada tentando libertar o motorista ferido. Sua tenacidade foi recompensada com um surto de força impulsionado pela adrenalina. Ela conseguiu puxar o homem dos destroços, apenas segundos antes do carro explodir em um inferno furioso. Enquanto as sirenes da ambulância soavam ao longe, sinalizando a chegada da ajuda, passageiros do ônibus se aglomeravam ao redor elogiando seu heroísmo. De volta ao terminal de ônibus, a notícia da bravura de Tânia se espalhou rapidamente. Os mesmos colegas que antes a zombavam, agora olhavam com um novo respeito em seus olhos. Ela não era apenas uma motorista de ônibus mulher. Ela era uma salvadora. Esse momento crucial alterou a dinâmica no terminal, servindo como lembrete de que coragem e competência não são determinadas pelo gênero. Tânia, através de suas ações destemidas, havia demonstrado isso. Enquanto combatia as chamas naquele dia, Tânia não tinha consciência das lesões que estava sofrendo. Foi apenas mais tarde, quando a adrenalina se dissipou, que ela realmente compreendeu o dano. Queimaduras em suas mãos e rosto, deixando dolorosas lembranças daquele dia aterrorizante. Enquanto ela conseguia esconder as marcas em seus braços com roupas, uma cicatriz significativa em sua testa se tornou um ponto de atenção involuntário.
Muitos amigos ofereceram conselhos sobre como ela poderia esconder a cicatriz, alguns recomendando que ela deixasse o cabelo crescer para formar uma franja que a cobriria. Mas Tânia, sempre prática e fiel a si mesma, decidiu por outra solução. Ela começou a usar um lenço na cabeça. Não só mascarava a cicatriz efetivamente, mas também mantinha sua visão clara e livre de cabelos. Com o tempo, o lenço na cabeça evoluiu de uma escolha funcional para um emblema da bravura e tenacidade de Tânia. No entanto, algo pesava em seu coração. O homem pelo qual ela havia arriscado sua vida nunca se esforçou para agradecer. Tânia não esperava grandes gestos ou recompensas financeiras, um simples buquê de suas adoradas rosas brancas teria aquecido seu coração, ou até mesmo um punhado de margaridas silvestres, que ela frequentemente avistava e colhia durante suas viagens, teria um grande significado para ela. Mesmo assim, ela continuou suas rotas com sua dedicação habitual, frequentemente colocando flores frescas em seu painel, dirigindo pelo exato local onde uma vez enfrentou o perigo de frente. Pedro, Diogo e Bruno tinham se tornado mais audaciosos com o tempo, agindo como se fossem intocáveis. Seu comportamento perturbador não se limitava apenas a Tânia, eles também atormentavam outros passageiros. Tânia chegou ao seu limite. Já os avisei antes, ou se acalmam ou encontram outra carona, disse Tânia firmemente. Apenas continue dirigindo e cuide de seus negócios, disse Bruno com desprezo. E o que é essa coisa na sua cabeça? É algum tipo de uniforme de motorista? Pedro disse com um sorriso irônico, apontando para o lenço de Tânia. A visão de Tânia ficou embaçada à medida que as lágrimas enchiam seus olhos. O ônibus estava cheio de passageiros vulneráveis, incluindo idosos e crianças, fazendo-a sentir-se ainda mais isolada. Memórias de dificuldades passadas avançaram, ampliando seus sentimentos de frustração atual. O abandono de seu ex-marido, os comentários cruéis de colegas de trabalho e a condescendência de certos passageiros combinaram-se em uma tempestade de emoções. Com determinação ardente, Tânia pisou nos freios, fazendo o ônibus parar bruscamente. Tirando o lenço da cabeça, ela apontou para a porta, com a voz resoluta: "Saiam agora. Caminhem o resto do caminho ou chamem seus pais. Eu não me importo, mas você não vai comigo." Pedro e seus amigos hesitaram por um momento, mas a visão de Tânia empunhando um extintor de incêndio, não para atacar, mas para enfatizar seu ponto, fez com que pensassem duas vezes. Eles se apressaram em sair, percebendo que finalmente encontraram alguém à altura. Abandonados à beira da estrada, a atitude arrogante do trio se dissipou, substituída por um crescente sentimento de constrangimento. Eles começaram sua caminhada pela cidade, tentando pegar carona sem muita esperança, mas à medida que carro após carro passava por eles, ficou claro que sua aparência e reputação os tornavam passageiros indesejados. Então, em um momento que inicialmente parecia ser uma reviravolta afortunada, um carro familiar parou a uma curta distância à frente. O brilho do carro reluzia ao sol da tarde. Ao dar ré, Pedro reconheceu as características distintas do veículo. Era a posse mais preciosa de seu irmão, Estevan. Diogo riu. "Parece que nossa carona chegou. Graças a Deus pela família." Bruno concordou, ansioso pelo conforto dos assentos de couro de Estevan, especialmente após a longa caminhada. Mas quando Estevan saiu de seu carro, qualquer esperança de uma recepção amigável desapareceu. Sua postura era rígida, seu rosto sério e inexpressivo, como uma estátua esculpida em mármore puro. Sem dizer uma saudação, seu olhar penetrante examinou o grupo, demorando-se mais em Pedro, seu irmão mais novo. "Seu carro quebrou ou algo assim?" Estevan finalmente perguntou. "Tivemos um pneu furado", Pedro murmurou. "Você sabe que há um macaco no porta-malas, certo?" Pedro hesitou, depois admitiu: "Ambos os pneus furaram." Estevan suspirou profundamente, esfregando as têmporas. "Pedro, quantas vezes vou ter que te ajudar? Quando você vai começar a assumir a responsabilidade? Não posso continuar te resgatando." Estevan sempre achou difícil entender a imprudência de seu irmão mais novo.
Pedro tinha privilégios que muitos só podiam sonhar: uma educação de primeira classe, um carro elegante e a liberdade de seguir suas paixões sem preocupações financeiras. O que preocupava Estevão não era inveja ou desprezo pela vida despreocupada de Pedro. Era uma preocupação genuína. Ele frequentemente culpava os amigos de Pedro por seu comportamento desregrado. Estevão acreditava que, se Pedro se cercasse de indivíduos mais focados e ambiciosos, seria influenciado de maneira positiva. Ele sabia, por experiência própria, como a companhia que se mantém pode moldar o caráter e as decisões de uma pessoa. Desde jovem, Estevão foi cativado pelo mundo dos automóveis. Ver seu pai, Samuel, transformar-se de um humilde vendedor de carros no dono de uma vasta cadeia de concessionárias lhe deu um sentido de propósito e responsabilidade. Samuel ainda estava envolvido em muitos aspectos dos negócios, mas a gestão diária havia sido transferida para Estevão. Como CEO, ele tinha inúmeras responsabilidades e cada minuto de seu dia era precioso. A última coisa que ele queria era gastar seu tempo precioso correndo atrás de seu irmão rebelde. Após deixar Diogo e Bruno, o caminho para casa foi preenchido por um silêncio constrangedor. O peso das palavras não ditas pendia pesadamente no ar. Enquanto o carro deslizava suavemente pela estrada, Estevão finalmente rompeu o silêncio. "Olha, Pedro", ele começou, escolhendo suas palavras com cuidado, "eu entendo. Você quer aproveitar a vida, viver aventuras e criar memórias. E eu realmente quero isso para você. Mas comportamento imprudente não é o caminho, especialmente depois da última noite. Sempre te disse o quanto desprezo dirigir embriagado. Não se trata apenas de sua segurança, mas de todos na estrada. Só quero que você entenda os riscos e pense antes de agir. É só isso." A voz de Estevão, embora firme, também tinha um tom de profunda preocupação. Ele esperava que sua mensagem ressoasse com seu irmão mais novo, direcionando-o para um caminho melhor. A aversão profunda de Estevão por motoristas bêbados não era infundada. Apenas um ano antes, ele havia sido vítima de um terrível acidente de carro causado por um motorista embriagado. O impacto foi tão severo que ele foi mergulhado em coma. Médicos incertos se ele acordaria. Por 3 agonizantes meses, sua família observou, esperando e orando por sua recuperação. Embora ele tenha conseguido se recuperar, as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, permaneceram. Memórias daquela fatídica noite ainda o assombravam, dando-lhe pesadelos. Era um capítulo de sua vida que ele desejava fechar, mas o trauma frequentemente ressurgia, especialmente quando via outros trilhando o mesmo caminho imprudente. Pedro estava profundamente ciente dessa história dolorosa, mesmo que Estevão não a explicitasse. A simples menção de dirigir embriagado era suficiente para Pedro conectar os pontos, percebendo a profundidade da preocupação por trás das palavras de Estevão. Toda vez que Estevão falava sobre o assunto, era um lembrete sutil do angustiante suplício que ele havia suportado e do valor da vida em si. Naquela noite, depois de estacionar seu ônibus no depósito, Tânia começou sua inspeção usual de fim de dia. Ela frequentemente encontrava itens perdidos em seu ônibus, geralmente brinquedos ou guarda-chuvas. Enquanto caminhava pelo ônibus, um objeto preto chamou sua atenção. Entre o assento e o painel estava um celular. As lembranças dos 3 rapazes barulhentos imediatamente invadiram sua mente. Com sentimentos mistos, ela pegou o telefone, guardando-o em seu bolso. Ao chegar em casa, o aroma da refeição da noite preenchia o ar, uma distração bem-vinda. Era um jantar simples, mas cheio de amor para seu filho, André, e sua mãe, Isabela. Sentados à mesa, compartilharam histórias de seu dia, com André narrando animadamente suas aventuras na escola. Depois do jantar, enquanto Tânia e André jogavam um jogo de tabuleiro, o telefone esquecido começou a vibrar. Cautelosamente, Tânia atendeu, sua voz um pouco defensiva. A voz do outro lado era hesitante. "Olá, senhora. Acredito que deixei meu telefone em seu ônibus. Posso passar para pegá-lo?" Lembrando-se do incidente anterior, Tânia perguntou:
Foi você quem fez um comentário sobre meu lenço? Pedro encolheu-se, arrependimento evidente em sua voz. Ele esperava recuperar seu telefone sem mergulhar nos desagradáveis acontecimentos do dia anterior. Senhora, peço desculpas sinceramente. Estávamos fora de linha, especialmente depois de beber demais. O que dissemos estava errado. Posso ter meu telefone de volta? Ao ouvir a sinceridade em sua voz, Tânia amoleceu um pouco. Você pode vir amanhã, antes das 7 da manhã ou depois das 8 da noite. No dia seguinte, ainda carregando o peso de suas ações, Pedro pediu a ajuda de seu irmão, Estevam. Ele precisava do apoio moral, embora tivesse omitido os detalhes do incidente. Logo, encontrarão-se diante da porta de Tânia, a ansiedade de Pedro crescendo a cada segundo. Você poderia pegar o telefone para mim? Prefiro ficar no carro, Pedro pediu nervosamente a seu irmão mais velho. Sensível à sua hesitação, Estevam indagou: por que você não quer ir sozinho? Após uma pausa, Pedro admitiu: tivemos um desentendimento com ela no ônibus ontem. Prefiro não encará-la novamente. Suspirando e balançando a cabeça, Estevam decidiu ir sozinho. Ele se aproximou da porta da casa e bateu. Depois de esperar um momento, Tânia atendeu, seus olhos pousando sobre Estevam enquanto ela segurava o celular de Pedro em sua mão. Olá. Sou Estevam, irmão de Pedro. Vim buscar o telefone dele, explicou. Tânia ficou momentaneamente surpresa, reconhecendo Estevam como o jovem que ela havia resgatado do terrível acidente de carro. Ela ficou em silêncio, entregando o telefone a ele. Confuso com seu silêncio, Estevam agradeceu. Obrigado, disse, começando a se virar. Mas antes que pudesse sair do alpendre, Tânia falou, sua voz firme: diga ao seu irmão que ele precisa aprender bons modos. Fazer piadas sobre a aparência de alguém não está certo. Estevam assentiu, seu rosto sério. Sinto muito pelo que meu irmão fez. Ele tem muito a amadurecer. Vou conversar com ele. Antes de sair do alpendre, Estevam observou por um momento o lenço que Tânia usava. Não era mera curiosidade, mas uma sensação de déjà vu. Enquanto Tânia começava a fechar a porta, Estevam hesitou antes de perguntar. Espero que não pareça imprudente da minha parte, mas qual é a história por trás do lenço? Tânia hesitou por um momento, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Ela olhou para Estevam e respirou fundo. Estou apenas feliz em vê-lo fora do hospital, ela finalmente sussurrou. As peças do quebra-cabeça se encaixaram para Estevam. Tânia era a mulher que os resgatou dos destroços em chamas do carro. Ele sentiu uma onda de emoções, desde gratidão até vergonha por não tê-la reconhecido antes. Eu não percebi, Estevam gaguejou. Sinto muito. Depois do acidente, tive problemas de memória. Estive tentando encontrar a pessoa que me salvou, mas não tinha pistas. Tânia assentiu, compreensiva. Está tudo bem. Eu não fiz aquilo para ser reconhecida. Apenas fiz o que senti que era certo. Estevam respirou fundo, buscando as palavras. Obrigado, ele finalmente sussurrou, por tudo. Você é verdadeiramente incrível. Enquanto Estevam voltava ao carro, a revelação ainda pesava sobre ele. A mulher que arriscou sua vida para salvá-lo era agora alguém que seu irmão mais novo havia zombado sem pensar. O contraste era nítido, e isso perturbava sua consciência. Ele repassou a conversa em sua mente, admirando a humildade de Tânia. Ao se aproximar do carro, olhou para trás, em direção à casa de Tânia, observando o exterior simples e o jardim bem cuidado. Ela era uma heroína, e no entanto, vivia uma vida cotidiana modesta. Ele sentiu uma mistura de culpa por não reconhecer sua salvadora antes e raiva de seu irmão por desrespeitá-la. Pedro, notando a longa ausência de seu irmão, ficou impaciente. O que demorou tanto? Ele perguntou quando Estevam entrou no carro. Estevam olhou para Pedro, seus olhos cheios de mistura de descrença e decepção.
Aquela mulher, Tânia, ela é quem me salvou do acidente de carro. O lenço que você e seus amigos ridicularizaram esconde as cicatrizes que ela adquiriu ao me resgatar. As palavras de Estevam pesaram muito em Pedro. A lembrança do dia em que soube do acidente voltou à sua mente. Apesar das desavenças e disputas que tiveram ao crescer, o laço entre eles era inegável. Saber que ele havia zombado e menosprezado uma mulher que arriscou a vida para salvar seu irmão encheu Pedro de vergonha e arrependimento. Os dias e semanas passaram, e todos começaram a encontrar seu ritmo novamente. Pedro, após enfrentar a dura realidade de suas ações e receber uma repreensão séria de seus pais, percebeu que estava à deriva. Ele se reencontrou em seus estudos de medicina, entendendo a enorme responsabilidade que vinha com sua escolha profissional. Afinal, tornar-se médico não era apenas sobre prestígio. Era sobre fazer a diferença e salvar vidas. Mas além de seus estudos, Pedro tinha outra aspiração. Esse novo objetivo não era para ganho pessoal ou reconhecimento. Em vez disso, vinha de um desejo profundo de retribuir e corrigir erros passados. Pedro havia conversado com um de seus professores, que também era médico e realizava cirurgias. Algumas semanas depois, Pedro se encontrou novamente do lado de fora da casa de Tânia, mas desta vez era cedo pela manhã. Ele estacionou seu carro e esperou vê-la sair de sua casa. Saiu do carro segurando um grande buquê de flores. Seu coração batia forte quando ele se aproximou dela. O sol da manhã brilhava, fazendo o orvalho na grama cintilar. Tudo parecia surreal. Era sua chance de corrigir um pequeno erro em um mar de erros. Oi, Tânia. Bom ver você novamente, disse Pedro com um sorriso nervoso, mas sincero. Tânia se virou e seus olhos se arregalaram de surpresa ao vê-lo segurando um buquê colorido de flores. Oi, o que está acontecendo? Tânia perguntou, claramente confusa. Meu nome é Pedro. Essas flores são para você, disse ele, estendendo o buquê para ela. E você aceitaria vir comigo para conhecer meu professor hoje? Tânia parecia ainda mais confusa. Tenho que ir trabalhar. Pedro sorriu com um alívio nos olhos. Não se preocupe, já falei com seu chefe. Você tem um dia de folga. Por que você está fazendo tudo isso? O rosto de Pedro ficou sério. Sinto muito pelo que fiz no outro dia. Eu estava bêbado e foi estúpido. Descobri que você foi quem salvou meu irmão Estevam. Quero fazer algo por você. Eles dirigiram em silêncio até uma clínica médica particular. Antes de entrar, Pedro olhou para Tânia seriamente. Olha, Tânia, você não tem que se preocupar com nada, ok? Estamos aqui para ver um médico sobre suas cicatrizes. E não se preocupe com o custo. Está tudo resolvido. Tânia olhou, os olhos cheios de lágrimas. Era difícil acreditar que esse era o mesmo Pedro que a havia zombado. Foi uma reviravolta chocante, mas emocionante. Pedro a abraçou suavemente e disse, tudo vai ficar bem. Tânia, Estevam te procurou, você sabe, continuou Pedro. Eu entendo que você é do tipo que não espera nada em troca por fazer algo bom. Mas eu quero corrigir isso, se você permitir. Tânia ficou emocionada. Ela sentiu uma onda de emoção e finalmente disse, obrigada, Pedro. Eu nunca esperava isso, mas obrigada. Para Pedro, parecia um momento de redenção. Ele ainda tinha muito a aprender, mas ajudar Tânia foi um passo na direção certa. Ele estava começando a entender o impacto de suas ações sobre os outros e estava determinado a continuar se tornando uma pessoa melhor. Dr. Barbosa era um dos melhores cirurgiões plásticos da clínica. Com anos de experiência, ele era especializado em restaurar e reconstruir aparências. Depois de uma avaliação completa, incluindo testes e consultas, Tânia foi agendada para a cirurgia. Uma semana depois, Tânia fez o procedimento. Tudo correu bem e o Dr. Barbosa ficou satisfeito com os resultados.
Ela passou alguns dias na clínica para cuidar dos pós-operatórios antes de receber alta com instruções detalhadas. Durante esse tempo, Pedro se tornou um inesperado pilar de apoio. Ele frequentemente passava por lá, trazendo mantimentos frescos, preparando refeições e até ajudando nas tarefas da casa. Ele passava tempo com o jovem filho dela, André, brincando e contando histórias, e oferecia ajuda à mãe idosa de Tânia, garantindo que seus medicamentos estivessem em ordem e ela tivesse tudo de que precisava. Vendo os desafios e alegrias diárias dessa família humilde, Pedro se sentiu humilhado. O jovem outrora imprudente encontrou uma nova perspectiva de vida. Ele percebeu como era abençoado, não apenas materialmente, mas com o privilégio da educação e das oportunidades. Ainda assim, em sua mentalidade anterior, ele havia dado tudo como garantido. Passar o tempo com Tânia e sua família, ver sua resiliência, seu vínculo e suas alegrias simples, instilou em Pedro uma nova apreciação pelas bênçãos da vida. Seu coração se sentia mais pleno. Seu propósito, mais claro, a gratidão e o amor refletidos nos olhos de Tânia toda vez que ele a visitava eram o suficiente para confirmar que ele estava no caminho certo, fazendo imenso progresso e encontrando a verdadeira felicidade em retribuir. Samuel e sua esposa Carla começaram a perceber uma mudança distinta em Pedro. Se foram os dias em que ele chegava em casa tropeçando nas primeiras horas da manhã após uma noite de festa imprudente. Agora, era mais provável encontrá-lo com livros em mãos, imerso em seus estudos, ou acordando ao amanhecer para aproveitar o dia. Sua transformação era inconfundível. Uma noite, enquanto a família estava na sala de estar, Pedro correu para o quarto, pegou algo e saiu rapidamente. Eles trocaram olhares, cada um reconhecendo silenciosamente a mudança evidente em seu comportamento. Não havia necessidade de palavras. Com uma risada e uma sobrancelha levantada, Samuel comentou: "Parece que nosso menino finalmente está crescendo." Carla sentiu, um sorriso orgulhoso se formando em seus lábios. "E já era hora", ela respondeu. Suas emoções eram uma mistura de alívio e orgulho pelo jovem que Pedro estava se tornando. Tânia estava em frente ao espelho, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia olhar para si mesma sem ser lembrada das cicatrizes. Ela tocou seu reflexo, emocionada. Naquele momento, o carro de Pedro estacionou em frente à casa. Ele saiu, os braços carregados de sacolas de supermercado e uma grande caixa com a imagem de um ônibus de brinquedo em seu lado. Quando ele entrou na casa, Isabela, a mãe de Tânia, não pôde deixar de rir. "Oh, Pedro, você realmente deveria parar de trazer tantos presentes. Você vai mimar demais o André." Pedro sorriu enquanto colocava as sacolas e a grande caixa na sala de estar. "Este é especial, no entanto. É um ônibus de brinquedo, como o que sua mãe dirige. Pensei que o faria feliz." Tânia saiu para ver o que estava acontecendo e, ao ver o ônibus de brinquedo, seus olhos brilharam, refletindo a nova vivacidade em sua vida. "Você é incrível, Pedro." "Obrigada." "Não há necessidade de agradecer", Pedro respondeu. "Você já fez tanto por nós." "Isso é o mínimo que eu poderia fazer." A família de Pedro estava acostumada com seus jantares de sexta-feira juntos. Mas esta sexta-feira foi diferente. Todos estavam sentados e prontos, exceto por Pedro. Quando ele entrou pela porta, Carla não resistiu e perguntou sobre suas frequentes e misteriosas ausências ultimamente. Sorrindo, Pedro olhou para seu irmão, Estevam, e depois virou-se para sua mãe. "Mãe, você se lembra de como eu te importunava pedindo uma irmã quando eu era pequeno?" Sua mãe riu. "Oh, você era implacável, querido." Estevam aqui não estava muito feliz com seus pedidos, já que ele já era seu irmão. A sala se encheu de risadas, mas foi interrompida quando o telefone de Pedro vibrou com uma nova mensagem. Pedro se levantou, sua expressão ficando séria. "Bem, acho que encontrei alguém que gostaria de chamar de irmã." Olhares curiosos o seguiram enquanto ele caminhava até a porta da frente e abria.
Para surpresa de todos, ali estava Tânia, parecendo absolutamente deslumbrante em um vestido simples e elegante. Por semanas, Pedro havia convidado Tânia para jantar, mas ela sempre recusava. Desta vez, no entanto, ela finalmente aceitou. Pedro se virou para encarar Estevão, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Eu te amo, irmão, ele sussurrou. Estevão lutou para manter suas próprias emoções sob controle. Ele era geralmente reservado, não gostava de mostrar seus sentimentos, mas ver a genuína gratidão e afeto de Pedro por Tânia, a mulher que salvara sua vida, o comoveu profundamente. Aquilo era um testemunho da profundidade de seu laço fraterno. E quando os olhos de Estevão encontraram os de Tânia, uma emoção diferente agitou-se dentro dele. Ele viu uma mulher linda e forte que passou por muita coisa. As cicatrizes que ela outrora escondia com seu lenço agora haviam desaparecido. Mas era sua força interior e resiliência que verdadeiramente o cativaram. Ele sentiu uma conexão, um puxão, algo que não experimentava há muito tempo. Naquele momento, em meio ao calor aconchegante da família e do amor, novos começos estavam germinando. Estevão podia sentir isso em seus ossos. Era o começo de algo significativo. Tânia sorriu, percebendo que a bondade que ela havia dado no passado retornou a ela das maneiras mais inesperadas.